Olá, neste vídeo vamos resolver um exercício sobre o Activity Based Costing. Como podem ver no ecrã, existe já aqui o enunciado relativamente a este exercício. Trata-se de uma empresa industrial que fabrica e comercializa os produtos P1 e P2. Depois temos aqui informações sobre um determinado período, nomeadamente 250 ordens de fabrico, que foram distribuídas 100 para P1 e 150 para P2. Fabricaram-se também 10.000 unidades físicas de P1 e 20.000 de P2. Temos aqui informação sobre o custo por hora da mão de obra direta, os gastos gerais de fabrico também no total, e depois temos informações nestes quadros relativamente a consumos por unidades produzidas e atividades com os respectivos custos e cost drivers. Os pedidos que nos são feitos neste exercício, o primeiro tem a ver com a determinação do custo dos produtos, utilizando o método tradicional, em que a repartição dos gastos gerais de fabrico vai ser feita em função do custo da mão de obra direta. Então vamos começar a resolver exatamente este pedido. Em primeiro lugar, vamos construir então o quadro que vai servir de base para a resolução do exercício. Colocamos matérias-primas, mão de obra direta, depois o total dos custos diretos, que inclui as matérias-primas e mão de obra direta, e depois também uma linha para os custos indiretos, que são neste caso os gastos gerais de fabrico. Temos outra linha para o total de custos e finalmente uma linha para o custo unitário. Produto 1, produto 2 e total. Vamos agora preencher a informação destas várias linhas. Primeiro, qual é o custo de matéria-prima para P1? Vamos então saber que existe aqui informação no enunciado, neste quadro, em que o consumo, custo com matéria-prima por uma unidade é de 10 euros para P1 e 20 euros para P2. Então, o que significa que nós vamos ter que multiplicar estes 10 euros pelas unidades produzidas de P1, no caso. E vamos obter 100.000 euros de matérias-primas. Para P2 fazemos a mesma coisa, multiplicamos os 20 euros pelo número de unidades produzidas de P2 e temos 400.000. O total será então a soma destes dois valores, 500.000 euros, e podemos agora passar para a resolução e relativamente à mão de obra direta. Mão de obra direta, um bocadinho diferente. Nós temos informação sobre o número de horas que são gastas em cada unidade. Neste caso, para P1 são 4, para P2 são 2. E neste caso também nós temos que não só considerar esta informação, mas também o custo da mão de obra direta à hora que está aqui disponível neste quadro. Ora, vamos então considerar, no caso de P1, 4 horas vezes os 5 euros, só que agora vamos ter que multiplicar pelo número de unidades produzidas de P1, 10.000. E temos então calculada a mão de obra direta de P1. Relativamente a P2 será exatamente o mesmo raciocínio. Multiplicamos os 2 euros, as 2 horas, aliás, pelos 5 euros e multiplicando pelas 20.000 unidades. E temos também o valor de 200.000. Total será a soma. Podemos arrastar para calcular automaticamente esta soma. E agora vamos fazer as somas dos custos diretos, somando, aliás, usando o símbolo da soma automática, e temos aqui 300.000 para P1, arrastando, calculamos também os outros, 600.000 para P2 e 900.000 no total. Relativamente à forma como vamos distribuir os custos indiretos. Os custos indiretos são aqueles correspondentes à informação que está aqui nas atividades, 800.000, por isso vamos distribuí-los de acordo com aquilo que é referido no pedido, ou seja, em função do custo da mão de obra direta. Então vamos fazer aqui uma proporção, o custo da mão de obra direta de P1 sobre o custo total de mão de obra direta, vezes o valor global dos gastos gerais de fabrico. E temos o valor correspondente para P1, fazendo a mesma lógica, o custo de mão de obra direta de P2
sobre o total do custo de mão de obra direta vezes o custo dos gastos gerais de fabrico global. 400.000 naturalmente dá um valor igual, também porque a mão de obra direta era igual nos dois produtos, daí a proporção ser exatamente a mesma. Vamos então somar os custos de P1, custos diretos mais custos indiretos. Neste caso será total de custos diretos mais os custos indiretos, e agora podemos arrastar para determinar então os valores correspondentes aos outros custos. Se vocês repararem aqui, nesta célula, ele não calculou o total de 400 mais 400. O que é que ele fez? Foi calcular a de cima. Ora, isto está incorreto, o que significa que nós vamos ter que ter em atenção que o valor dos custos indiretos será naturalmente 400.000 mais 400.000, ou seja, 800.000. O total de custos será naturalmente 1.700.000. Vamos calcular o custo unitário, dividindo então o total de custos pelas unidades produzidas. De P1, 10.000. Temos um custo de 70 euros. De P2, 1 milhão a dividir por 20.000, vamos ter um custo de 50 euros. E resolvemos então o primeiro pedido. Relativamente ao pedido 2, é conveniente também construirmos os quadros que nos permitem fazer aqui a organização da informação. O primeiro quadro é o quadro relativamente às atividades, de forma a podermos determinar o custo unitário de cada atividade, e depois um quadro adicional onde vamos naturalmente colocar todos os valores correspondentes ao cálculo do custo dos dois produtos. Então vamos começar pelas atividades, e aqui, como nós já temos informação no quadro do enunciado, vamos simplesmente selecionar as atividades que já estão no quadro. Fazendo o copy, arrastando, conseguimos colocar logo as 4 atividades que estão disponíveis no quadro do enunciado, que se encontra do lado direito. O cost driver correspondente, fazemos a mesma coisa, vamos buscar aqui a informação relativamente ao cost driver, vamos também arrastar para baixo, temos aqui informação relativamente ao cost driver, e também conseguimos fazer a mesma coisa com os custos. Isto poupa imenso trabalho, basta usarmos a informação do próprio enunciado. Agora, relativamente ao cálculo do número de cost drivers associados a P1 e a P2, aí já vamos ter que fazer aqui os cálculos e vamos ter que remeter os nossos cálculos, as nossas expressões para informação que está também no enunciado. Então, para calcular o cost driver, ou o total de cost drivers do P1, neste caso o total de matérias-primas movimentadas, como é que nós fazemos? Temos que ver que por cada unidade de produto de P1 são movimentadas 10 unidades de matéria-prima. Então vamos buscar a informação das 10 unidades e vamos multiplicar pelas nossas unidades produzidas, ou seja, por 10.000. Relativamente a P2, a mesma coisa, só que no caso de P2 são 20. Multiplicamos os 20 pelas unidades produzidas de P2, ou seja, 400.000. Temos o total do cost driver correspondente, será a soma destes dois, 400.000 com 100.000, 500.000, e agora podemos calcular o custo unitário desta atividade. Dividindo os 300.000 euros pelas 500.000 matérias-primas movimentadas, temos um custo de 0,6 euros. Vamos passar agora para a atividade logística de materiais. Neste caso, a base, o cost driver, é horas-homem. Vamos ver quantas horas-homem estão associadas a P1. Ora, se nós verificarmos que aqui P1 gasta por cada unidade 4 horas-homem, vamos multiplicar pelo número de unidades produzidas também, ou seja, neste caso 40.000. Para P2 já gastam 2 horas, multiplicando pelas unidades, 20.000, obtemos também os mesmos 40.000. Vamos somar então os dois valores, 40.000
mais os 40.000, 80.000, e agora podemos arrastar para calcular automaticamente o custo unitário da atividade de logística de materiais. Passando para a atividade de montagem, vamos então calcular na mesma lógica as horas máquina. As horas máquinas são 2 por cada unidade de P1, multiplicando pelas 10.000, temos aqui então 20.000, e no caso do P2 vamos multiplicar uma hora por 20.000 unidades, ou seja, 20.000 também. Ou seja, na prática, vamos aqui somar e temos a soma de 20.000 mais 20.000, 40.000. Vamos poder também aqui calcular arrastando o rato para baixo e temos aqui um custo da atividade de 6,25, que resulta da divisão dos 250.000 euros pelas 40.000, neste caso, horas máquina. Finalmente, passamos então para a última das atividades aqui apresentadas, que é o controle de qualidade. Esta atividade tem como cost driver o número de ordens de fabrico. Ora, vamos então buscar a informação das ordens de fabrico, uma vez que elas estão dadas no próprio enunciado. São 100 para P1 e 150 para P2. Somando as duas, temos então que 150 mais 100 são 250. Vamos fazer então um cálculo, mais uma vez arrastando para baixo, para ser mais rápido, e o nosso custo unitário por cada ordem de fabrico é de 600 euros. Temos então a informação concluída relativamente ao custo unitário de cada uma destas atividades. Vamos passar a informação para o quadro onde temos o total dos custos. As matérias-primas e a mão de obra direta são exatamente iguais ao quadro anterior, por isso eu vou buscar a informação diretamente ao quadro anterior. Vou aqui arrastar e, naturalmente, que a mesma lógica para o lado. Tenho aqui os valores que estão no quadro anterior. Este valor é o somatório, eu posso até aqui usar na mesma o somatório, mas se repararem, os valores são exatamente coincidentes com os que estão nas 3 primeiras linhas do quadro anterior. Relativamente à movimentação de matérias-primas, que é a primeira atividade que é correspondente aos custos indiretos, vamos então colocar a informação que diz respeito a P1. Ora, P1 movimentou 100.000 matérias-primas, vamos multiplicar estes 100.000 pelo custo unitário da atividade e desta forma atribuímos 60.000 euros a P1. Quanto a P2, movimentaram-se 400.000 vezes 0,6 dá um valor de 240.000. Se fizermos a soma destes dois valores, vamos ter que ter o custo total da atividade, exatamente os 300.000 que temos no quadro anterior. Relativamente à logística de materiais, vamos então multiplicar os 40.000 horas homem pelo custo unitário desta atividade, 1,25, para P2 serão então 40.000 vezes 1,25. Somarmos mais uma vez o valor, arrastando para baixo, conseguimos fazê-lo. Reparem que os 100.000 são exatamente o valor da atividade logística de materiais. Para montagem, horas máquina, vamos então ver que são 20.000 horas máquina para P1, multiplicando pelo custo unitário da atividade, obtemos 125.000. No caso de P2, 20.000 vezes 6,25 igual também a 125.000. Ora, fazendo aqui a soma, vamos obter o valor total da atividade de montagem que está também no quadro anterior, igual. Vamos passar agora ao controle de qualidade. O cost driver aqui são as ordens de fabrico. Vamos então multiplicar o número de ordens de fabrico de P1 pelo seu custo unitário. Obtemos então, no caso, 60.000. Para P2, 150 vezes custo unitário, obtemos 90.000. Se somarmos estes dois valores, temos também o custo total da atividade de controle de qualidade. Vamos calcular então o total de custos indiretos, neste caso são os custos correspondentes a estas 4 atividades. Vamos somar apenas e só
as atividades. Reparem, já está aqui até sugerido, total. Vamos passar para o lado, 505 mil, e para o outro lado, 800 mil. Os 800 mil são exatamente o valor do total das atividades, que também é o total dos gastos gerais de fabrico. Vamos então somar os custos indiretos. Somar os custos indiretos com os custos diretos. E temos para P1 595 mil, para P2 1.105.000 e no total temos os tais 1.700.000, que são exatamente o mesmo valor que foi obtido no total no pedido anterior. O custo unitário será então a divisão do total de custos pelas unidades produzidas, no caso P1 as 10.000 e relativamente a P2 1.105.000 a dividir por 20.000. Temos aqui os nossos custos unitários calculados, também no caso utilizando o método Activity Based Costing. Finalmente, o terceiro pedido tem a ver com o cálculo das margens unitárias e relativas de cada produto para ambos os métodos, admitindo então que os preços de venda são de 75 e 55 euros respectivamente para P1 e P2. Vamos então criar um pequeno quadro deste género, com a margem bruta unitária através do método tradicional, a margem bruta unitária através do método ABC e depois a margem bruta relativa do método tradicional e ABC. Vamos começar então por P1 e por P2. Até podemos colocar aqui a informação relativamente aos produtos também. Vamos colocar aqui já agora, colocando da mesma forma. Vamos então calcular a margem bruta unitária. Vamos então usar os preços de venda que estão aqui disponíveis, 75 menos os 70 para o método tradicional, P1, no caso 55 menos 50 para P2. Reparem que a margem bruta unitária é exatamente a mesma, utilizando o método tradicional. Já usando o método ABC, será os 75 menos 59,5 e, no caso de P2, será os 55 menos 55,25. E temos aqui uma margem negativa, uma margem bruta unitária negativa. Reparem que de uma margem exatamente igual, unitária, através do método tradicional, passamos para uma margem bastante diferente com o método ABC. Num caso, até no P2, passamos de uma margem positiva no método tradicional para uma margem negativa no método ABC. Em termos percentuais, basicamente é calculada a margem, dividindo a margem, neste caso, pelo preço de venda. No caso de P1, no método tradicional, estamos a falar de 6,67%. No caso de P2, será de 9,09%. Já com o método ABC, será então 15,5% a dividir por 75%. Passa a ser uma margem de 20%. E no caso de P2, vamos ter uma margem negativa, naturalmente, dividido pelo preço de venda de P2, que é 55%. Ou seja, menos 0,45. E temos aqui então também concluído o pedido 3 deste exercício. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor em termos de resolução deste exercício. Se tiver gostado do vídeo, pode partilhar com os seus contactos e, naturalmente, colocar um gosto e subscrever o canal, por que não? Obrigado pela vossa atenção, até o próximo vídeo.